Questão número 8, Física, FUVEST 2015, é um assunto bem importante, termodinâmica. A termodinâmica é um assunto que costuma assustar muito as pessoas nas aulas de física, mas não é tão complicada assim. Nós temos aqui um gráfico que retrata mudanças de estado. Eu tenho um estado C, que vai para o estado A, que migra para o estado B e vai novamente ao estado C. Cada um desses estados apresentam parâmetros que definem o estado de um gás. Seria o volume, vamos chamar aqui volume 1, aqui seria um volume 2, aqui nós temos uma pressão 1 e aqui vou chamar de pressão 2. Outro detalhe é que este trajeto, esta transformação de B para C, diz o texto, é uma isoterma, uma transformação isotérmica. Isso acarreta em algumas implicações. Por exemplo, a variação da energia interna igual a zero. A energia interna está terminantemente relacionada com a temperatura. Se não há mudanças na temperatura, a variação de energia interna é zero. Agora, as isotermas elas apresentam valores em curvas como esta, e aqui o texto não coloca, mas esta seria uma outra possível isoterma. Aqui seria uma temperatura T1, e aqui, nesta isoterma, você teria uma temperatura T2, onde a temperatura 1 seria menor que a T2. Isso já nos ajuda em algumas coisas. Por exemplo, na segunda afirmação, quando nós fazemos a transformação de C para A, graças a essa definição que eu falei a vocês, eu estou descendo em temperatura. Eu estou saindo de uma temperatura maior para uma menor. Então, no processo de C para A, ocorre uma diminuição de temperatura. Como diminui a temperatura, nós podemos dizer que a energia interna em A é menor. Logo, a energia interna em C realmente é maior do que a em A, uma vez que a temperatura em C é maior que a temperatura em A. Perceba que até agora, parâmetros de temperatura foram válidos para julgarmos as alternativas. Essa segunda estaria correta. Agora nós temos que interpretar o ciclo. Toda vez que existe um ciclo, você vai sair de um estado e retornar ao mesmo estado. Aqui nós temos um ciclo que acontece no sentido anti-horário. Existem outros ciclos que podem ocorrer no sentido horário. E na física nós temos essa definição de que o trabalho de um ciclo ele será positivo no sentido horário, positivo no sentido horário, e o trabalho do ciclo será negativo no sentido anti-horário, que é o caso aqui. Portanto, essa afirmação de que o trabalho do ciclo é zero está completamente errada. Existe um ciclo, tem que existir um trabalho. Ele pode ser negativo ou positivo, mas zero jamais. Agora, na terceira afirmação, vamos estudar apenas o trajeto ou a transformação do estado A para o estado B. Ocorre aqui, no caso, uma expansão. Essa expansão fica clara quando nós percebemos o aumento do volume. E é uma expansão que na física nós chamamos de isobárica. Por que isobárica? Isobárica, pois está a pressão constante. Perceba que a reta garante que é sempre a pressão número 1 durante toda a transformação. Sendo uma expansão isobárica, realmente realiza-se um trabalho, e esse trabalho é positivo. Toda vez que nós temos uma expansão isobárica na termodinâmica, o trabalho é positivo. Está expandindo o gás. É algum trabalho realizado, movimentação de pistão. Isso só aconteceu
porque existe uma troca de calor e existe um combustível que fornece calor para este gás que sobra a expansão. Por isso, ele recebe calor, recebe o calor da combustão, realizando um trabalho. Toda expansão isobárica apresenta essas condições, o que nos garante que ela também está correta.